Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. Aqui quem fala é o professor Gil, dando início a mais uma aula de matemática. Pois bem pessoal, estamos iniciando aí mais uma aula de matemática nessa nossa sexta semana do nosso quarto bimestre, também conhecidos aí por muitos como a 26ª semana desse nosso ensino remoto. Como vocês aí conseguem visualizar, o tema da atividade de hoje é justamente falando um pouquinho sobre as medidas de tendência central. Mais especificamente, hoje nós vamos abordar um pouquinho aí sobre a média. Então, dito isso, pessoal, vamos lá. Então, a média, ME, como vocês conseguem visualizar, a gente vai chamar a média como sendo o ME. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre moda e também mediana, que também são medidas de tendência central, mas são cenas para os próximos capítulos de X-Men Evolution, certo? Então, bora lá. Então, a média ME é calculada somando-se todos os valores de um conjunto de dados e dividindo-se pelo número de elementos desse conjunto. Então, se a gente estiver pedindo lá a média de uma determinada amostra ou de um determinado conjunto, a gente vai somar todos os valorzinhos que tem desse conjunto e depois dividir pela quantidade desses valores. Então, por ser uma medida de tendência central sensível aos valores da amostra, é mais adequada para situações em que os dados são distribuídos sem grandes discrepâncias. Vocês podem estar perguntando, como assim discrepância, professor? Discrepância sem grandes diferenças. Então, vocês vão ver que a média geralmente é utilizada para valores que são próximos uns dos outros. Para a gente entender mais aí em relação ao que seria essa ideia de média, vamos ao nosso exemplo, que já vai servir como base para a resolução da nossa atividade. Então, volto já, galerinha. Voltei, pessoal, e voltei aqui com o nosso bom e velho exemplo, que já vai servir aí, como eu acabei de dizer para vocês, para ajudar na resolução da atividade aí, do nosso exercício, da nossa atividade. Então, bora aqui para ele, ó. Ele diz o seguinte para a gente, ó. Os jogadores de uma equipe de basquete, aquele joguinho que a gente tem que jogar a bola lá no aro, lá em cima. Eu sou baixinho e não consegui jogar muito bem. Apresentam as seguintes idades. 28, 27, 19, 23 e 21 anos. A pergunta desse nosso probleminha é o seguinte: qual a média de idade dessa equipe? Vamos aí a recapitular o que eu disse para vocês. Eu disse para vocês que a média a gente pode chamar de ME. Como é que a gente calcula a média chamada de ME? A gente precisa somar todos os nossos dados da nossa amostra, então cada elementozinho da nossa amostra, que seria as idades, depois dividir pela quantidade que é apresentada desses dados. Então bora lá. Quais são os nossos dadinhos aqui, cada elemento? Então essas são as idades. 28 mais 27 mais 19 mais 23 mais 21. Dividir pela quantidade desses elementos. Quantos elementos nós temos aqui? 1, 2, 3, 4, 5. Então a gente vai dividir isso aqui tudo por 5. Quando a gente fazer essa soma, depois essa divisão, a gente vai obter aí a média das idades desses nossos atletas aí de basquete. Então o nosso ME, nada mais nada menos que a nossa média, vai ser a soma disso aqui tudo. Se vocês pegarem aí uma calculadorazinha, né, ou fazer de cabeça, tem gente que faz de cabeça, vocês vão obter que esse número aqui é 118, certo? Vamos dividir por 5 e vamos obter que a média das idades dessa nossa equipe vai ser exatamente de 23,6 o quê? Anos. Então, 23 anos e meio. Muito simples, né, pessoal? Então, como é que a gente calcula a média de um conjunto de dados? Vamos somar todos os elementos desse conjunto, depois dividir o total desses elementos. Então, aqui nós tínhamos as idades 28, 27, 19, 23, 21. Somei elas, dividir pela quantidade que
nós temos, que o total é 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Muito simples, muito de boa. Nosso exemplo aqui serve como base para vocês resolverem aí o nosso exercício da nossa atividade. Então, olha só como a nossa aulinha de hoje foi rápida e muito simples. Eu vou me despedindo aqui de vocês. Mas antes disso, se você estiver aí no YouTube, deixa o likezinho, se inscreve no canal para subir a nossa moral. Olha só, até rimou. Então, basicamente é isso, pessoal. Desejo a vocês uma excelente semana e eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galerinha, e falou!